Avançar ou morrer, esse é o comando dado aos soldados russos por comandantes desesperados para impressionar o Kremlin, mesmo enquanto o exército do país entra em colapso. Putin perdeu a guerra que iniciou, enquanto algo destrói as forças armadas russas. O ponto principal é que a própria Rússia é responsável pelo sacrifício de quase 1,3 milhão de soldados, número que só cresce. Putin está desesperado. O sacrifício não ajudou, e agora ele vai arruinar todo o país só para manter uma guerra perdida. Há grande pressão nas forças armadas da Rússia, perceptível nas palavras de seus membros. Um comandante russo disse durante uma ligação que a inteligência militar da Ucrânia, ou RUR, interceptou e publicou em 15 de fevereiro. Como assim? Tem mais aí. Que diabos estão fazendo? Perderam o juízo? O comandante russo grita. Como assim? Recusam? Avancem, porra! Andem logo! Aqui vemos duas coisas interessantes. Primeiro, a palavra recusa. Está claro que mais soldados russos se recusam a avançar nas zonas de morte ucranianas, sabendo que serão destruídos. E você vai entender por que eles têm tanto medo dessas zonas em apenas alguns minutos. Mas a segunda coisa é ainda mais reveladora. Está claro que esse comandante não está ouvindo o que os soldados estão dizendo para ele. Não há tentativa de ajuste ou recuo tático, o que permitiria à equipe russa se adaptar e talvez lançar um novo ataque para aumentar suas chances de sobrevivência. A Rússia só quer avançar e parece não ter outra estratégia além de enviar soldados para moedor de carne. O desespero por tantas perdas fez a Rússia perder a guerra. Esse desespero atinge os comandantes, que temem os superiores a quem respondem. Preciso entregar a porra do relatório, grita o comandante na ligação interceptada. Isso não é liderança, é burocracia com a vida das pessoas. Para o comandante, não importa quantos soldados leva às zonas de morte, mas sim que avancem alguns metros. Assim, ele pode relatar aos superiores um trabalho tão bem feito, dizendo que a Rússia perdeu todos no ataque novamente. Como Hur aponta no Telegram, a interceptação revela o moral muito baixo e o estado psicológico das tropas russas. Os soldados de Putin não querem lutar, estão sendo forçados a participar de ataques por comandantes que se preocupam mais com elogios e relatórios do que com seus soldados. O que isso significa é um exército russo cheio de soldados desmotivados, cujo moral está no fundo do poço, porque eles não sabem pelo que deveriam estar lutando, mas aqueles que dizem não são tratados com desprezo. Seus recusadores de seus macacos de grita o comandante à tropa antes de ordenar. Agora vocês vão com eles atacar lá. Tradução: vão e morram, assim poderei dizer ao Putin que avançamos até onde um drone explodiu vocês. Essa é a realidade da guerra iniciada por Putin e mostra por que a Rússia já perdeu qualquer estratégia há muito tempo. Como tantos políticos que já enfrentaram Putin no passado, tudo o que resta à Rússia são seus ataques de carne. A estratégia bárbara de jogar bucha de canhão nas zonas de morte, na expectativa de que o próximo corpo faça a Ucrânia usar o restante da munição ou drones. Essa estratégia ficou clara no desastre da Rússia em Pokrovsk, cidade que deveria cair na ofensiva russa do verão de 2025, mas ainda está parcialmente sob controle ucraniano. Já se passaram mais de 6 meses de combates brutais que Putin achava impossíveis. Segundo o coronel Volodymyr Polav, chefe de comunicações do 7º Corpo de Resposta Rápida das Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia, em 7 de fevereiro, a Rússia paga caro por seus ataques de carne em Pokrovsk. No eixo de Pokrovsk, o inimigo perde cerca de 6 mil soldados por mês. Esses números são enormes, equivalendo a 2 brigadas completas. A proporção de perdas nos favorece, sendo cerca de 1 para 6, afirma Polav. O importante é que os russos também perdem ritmo. Para cada morto, há cerca de 1,3 feridos. A cada 100 mortos, são 130 feridos. Essa proporção é horrível. Horrível é a palavra perfeita para descrever o que Putin está fazendo com seu próprio exército. Afinal, como dissemos anteriormente no vídeo, algo está devorando o exército da Rússia. Mas não é só a Ucrânia. Ela está aproveitando bem isso, disse algo. É pressão. A ordem implacável do Kremlin para que seu exército avance a qualquer custo resultou no sacrifício de mais de 1 milhão de soldados russos. Essa pressão fez Putin se encurralar e tomar decisões que custaram a guerra à Rússia. Vamos detalhar esse ponto no final do vídeo. Sobre pressão, isso fica claro em toda a ligação interceptada pelo Hur. Talvez antes o comandante que ameaçava para forçar avanços até se importasse com alguns soldados. Se houve compaixão, ela sumiu há muito, trocada pela brutalidade do exército russo em toda a linha de frente.
A pressão surte efeito, mas não como a Rússia esperava. Putin pensou que pressionar as defesas ucranianas enfraqueceria o inimigo. Em vez disso, destruiu o exército russo. Vemos isso nas recusas já discutidas e nas evidências de que a Rússia não hesita em matar seu próprio povo, seja de propósito ou por incompetência. Em 31 de dezembro, o New York Times afirmou que o exército russo tem uma demanda insaciável por homens. A máquina que Putin criou é sustentada pela brutalidade e coerção, acrescenta o veículo. O que fez a Rússia se rebaixar tanto a ponto de enviar até mesmo doentes e feridos graves de volta à linha de frente, servindo de carne para o moedor de guerra da Ucrânia. Quem fica em casa teme pelo destino de maridos e filhos na Ucrânia, gerando reclamações por toda a Rússia. Uma dessas petições levou mais de 1.500 russos a acusarem o exército de irregularidades ocultadas do público. Essas irregularidades são ainda piores do que comandantes gritando para os soldados avançarem, mesmo sabendo que levam soldados à morte. O Moscow Times informou em outubro que pelo menos 100 oficiais russos executaram subordinados na Ucrânia. Oficiais chegaram a exigir cartões bancários e senhas dos soldados, alegando que entregariam às famílias. Mas sabemos o real interesse dos oficiais. Soldados recebem altos pagamentos ao se alistarem na guerra de Putin, enchendo suas contas. Um cartão bancário e uma senha são tudo o que é necessário para enviar esse dinheiro para os bolsos de oficiais corruptos, que não se importam nem um pouco com a vida de seus soldados ou com as pessoas que eles deixaram para trás. Um exército não deveria funcionar assim. A pressão de Putin e seus subordinados sobre as forças armadas russas causou essa catástrofe brutal. E assim voltamos ao comandante e suas ordens. Apenas avance, entre nas zonas de morte e morra pelo seu país. Para entender o caos nas fileiras russas, é preciso explicar o que há em uma zona de morte. A United 24 Media criou um material interativo que resume bem a pressão que Putin impõe ao exército e as dificuldades enfrentadas pelos soldados. Primeiro, ao terreno. Camadas de defesas tornam o solo uma armadilha mortal para soldados russos, que recebem ordens de avançar quase sempre sem veículos. Isso é chamado de butanka, termo ucraniano para uma grande rede de arame farpado fino que prende roupas e pés, atrasando soldados russos. É preciso atravessar grandes rolos de arame farpado. Muitas vezes, há unidades ucranianas escondidas em túneis, prontas para emboscadas ou operando drones. Em instantes falaremos dos drones, se as tropas russas tiverem a sorte de contar com um tanque ou blindado. Eles ainda precisam superar minas, valas e dentes de dragão, projetados para retardá-los e, no caso das minas, arrancar suas esteiras. Também há centenas de drones. Alguns fazem reconhecimento e guiam emboscadas ucranianas até o alvo. Outros são drones FPV com explosivos que voam contra tanques imobilizados e soldados isolados. As mortes são inevitáveis. A Ucrânia cria zonas de morte para canalizar soldados russos para emboscadas com drones e artilharia. Para a grande maioria que entra nesses desertos de miséria humana, não haverá escapatória. Eles vão morrer e outros virão em seguida. Segundo o National Interest, em 25 de janeiro, essas zonas de morte podem salvar a Ucrânia, principalmente devido à pressão já mencionada várias vezes. As zonas de morte só são tão eficazes porque Putin ordena o envio em massa de seus soldados para lá, causando massacres. Não houve nenhum esforço por parte da Rússia para criar táticas alternativas que pudessem neutralizar as zonas de morte. Comandantes russos recebem ordens para conquistar território e são punidos se não cumprirem, o que leva a situações como a capturada pelo RUR em fevereiro. A pressão de cima causa mortes na base. E que sacrifício o exército russo fez pela guerra de Putin? De acordo com o Minfin, 1.254.450 soldados russos foram mortos, feridos, capturados ou desapareceram desde que Putin iniciou sua invasão até 16 de fevereiro. A Rússia perde cerca de 1.000 soldados por dia, segundo o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Nesse ritmo, vai levar cerca de 45 ou 46 dias para a Rússia atingir 1,3 milhão de soldados sacrificados no altar de uma guerra que eles já perderam. Putin está desesperado para manter a máquina de moer carne funcionando, tão desesperado que agora está fazendo algo que não só vai destruir seu exército, mas também vai arruinar a própria Rússia. Estamos prestes a revelar o que é isso, mas antes de fazermos isso, há muito mais de onde isso veio. Se você gosta do The Military Show, inscreva-se para não perder nenhum vídeo. O que Putin está fazendo que vai transformar uma guerra perdida em uma calamidade capaz de destruir a Rússia e da qual o país talvez nunca se recupere? 3 palavras: mobilização em massa secreta.
Em relatório de 13 de fevereiro ao Telegraph, o especialista militar britânico Amish de Breton Gordon afirmou que a Rússia está ficando sem voluntários para a causa de Putin. Recrutar prisioneiros deixou de ajudar. Até janeiro de 2025, a Rússia já havia recrutado 180 mil condenados para a guerra, segundo o Kiev Independent, e as celas começam a esvaziar. A Rússia busca recrutar o máximo de soldados de outros países. Apesar de mais seca do que Putin gostaria, essa fonte não fornece à Rússia nem perto dos voluntários necessários para a reposição. O que The Breton Gordon diz equivale a cerca de 35 mil baixas todos os meses. A mobilização é a resposta de Putin à crise causada por essa pressão. Após 4 anos de guerra desgastante, o Kremlin não fez grande anúncio ou apelo patriótico, ciente do desgaste do povo russo. A mobilização ocorre em segredo, como The Breton Gordon explica, segundo fontes confiáveis da minha rede na inteligência. Putin agora parece conduzir a mobilização de forma furtiva, ele acrescenta. Os tradicionais recrutamentos semestrais, que convocavam cerca de 130 mil pessoas, foram trocados por um sistema contínuo que busca esconder o número real de convocados. De Breton Gordon afirma que essa mobilização furtiva supera até a mobilização parcial ordenada por Putin em 2022. Geralmente, a Rússia obriga reservistas destinados à retaguarda e proteção de infraestrutura a irem para a linha de frente. Putin achou uma solução temporária para sua campanha de desgaste na Ucrânia, conseguindo reforçar um exército abalado pela própria pressão e pelas fortes defesas ucranianas. No entanto, para conseguir esse impulso de curto prazo, Putin está sacrificando o futuro da Rússia por uma guerra que ainda assim não será vencida, ao colocar no exército russo soldados que não deveriam estar na linha de frente. Talvez agora fique claro porque os soldados do comandante antes no vídeo recusaram avançar. Eles são como o Dante de O Balconista, nem deveriam estar aqui hoje ou em qualquer dia, mas isso acontece há algum tempo. Em outubro, o Instituto para o Estudo da Guerra, ou ISW, informou que o Kremlin preparava o envio de reservistas à linha de frente em mobilização contínua, semelhante ao que The Breton Gordon relata. O ISW apontou que o modelo de pagar para lutar, usado pela Rússia há quase 4 anos, traz retornos cada vez menores. O dinheiro não está mais funcionando para Putin, então ele precisa recorrer ao caminho desonesto de forçar os reservistas a irem para a guerra. Como dissemos, é uma solução de curto prazo, há apenas um número limitado de reservistas que Putin pode usar. Mas o maior problema da Rússia é que a nova estratégia de recrutamento de Putin, feita para manter a pressão que está prejudicando o país no campo de batalha, é tão míope que pode destruí-la. Putin está ciente disso. Ele mantém sua tática de mobilização em segredo, como aponta o The Atlantic Council. A primeira rodada de mobilização da Rússia, que foi apenas parcial e aconteceu lá atrás em setembro de 2022, já era profundamente impopular entre o público russo. Muitos questionaram por que soldados precisariam ser forçados à linha de frente em um país que a Rússia deveria dominar facilmente. Se Putin tornasse pública sua mobilização atual, admitiria o que muitos fora da Rússia já sabem. A Rússia desmorona sob a pressão da estratégia antiquada e insuficiente de Putin sobre seu exército. Mas Putin tem que fazer isso. Ele precisa de mais carne para o moedor agora? Adoraríamos dizer que essa mobilização secreta será a ruína da Rússia, no sentido de que o povo do país vai se rebelar, se a notícia disso algum dia se tornar pública. Kirilo Budanov, ex-chefe do RUR e atual chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, afirmou em setembro que o Kremlin está disposto a lidar com as consequências da mobilização e que dificilmente os russos se rebelarão abertamente, como em 2022. Eles mobilizaram e tentaram encerrar logo após a reação pública. Mas isso vai parar a Rússia? Não, não vai, disse Budanov. A rebelião é improvável. O que Putin está fazendo com a Rússia ao mobilizar é destruir o próprio país por dentro, apenas para continuar lutando uma guerra que a Rússia já perdeu. A caixa de Pandora da mobilização foi aberta em segredo. Como diz Igor Petrenko, para o The Gaze, a estabilidade do Estado russo está agora sob ameaça de fogo. Segundo Petrenko, a mobilização de Putin rompe o contrato social entre o presidente russo e seu povo. O que era para ser uma operação militar especial distante virou uma crise grave para milhões de famílias russas, que agora veem seus entes queridos sendo enviados a uma frente onde não deveriam estar. Isso já ocorre. O Kremlin enfrenta a tarefa impossível de entregar a vitória prometida por Putin sem pagar o preço necessário. O apoio à guerra na Rússia pode cair se a mobilização for pública. Mais perigoso para a Rússia agora é o impacto da tática secreta e desesperada de Putin no país e na economia.
A Rússia enfrenta um grande problema de mão de obra. Segundo Petrenko, cerca de 1,3 milhão de baixas já equivalem a pelo menos 2% da força de trabalho do país. Isso causou choques em quase todos os setores não ligados diretamente à invasão de Putin. A economia de guerra que Putin criou é um sinal de fraqueza, porque é um monstro insaciável que está sugando todo homem apto na Rússia. Esses homens estão na linha de frente ou nas fábricas produzindo armas e equipamentos. Todas as outras indústrias russas foram condenadas por esse enorme esgotamento de recursos humanos, e a Rússia sente isso agora. A taxa de natalidade na Rússia é de 1,4 por mulher, bem abaixo da média de 2,1 necessária para reposição estável, segundo a Forbes. Em outras palavras, enquanto a pressão de Putin mata ainda mais soldados na Ucrânia, a população da Rússia está diminuindo em um ritmo assustador. Além do problema da economia de guerra, haverá escassez de mão de obra que destruirá a economia russa. Putin está tão desesperado nisso quanto na busca por mais soldados para sua guerra. Segundo a Hemácias Ukraine, faltam 2,3 milhões de trabalhadores na Rússia. Nem as tradicionais fontes de mão de obra da Rússia, como a Ásia Central, conseguem suprir a demanda, levando o país a buscar trabalhadores em outras nações. Estamos vendo forte aumento no recrutamento vindo da Índia. Quase 72 mil cidadãos indianos obtiveram vistos de trabalho russos em 2025 comparado a 5 mil em 2021, que foi o ano anterior ao início da guerra de Putin. O Economic Times diz que a Rússia também recruta no Sri Lanka, tentando sem sucesso suprir a falta de mão de obra. A Rússia enfrenta uma crise demográfica crescente, pois mais trabalhadores estrangeiros chegam enquanto russos que poderiam ocupar esses empregos morrem na Ucrânia. Suponha que, após anos ou décadas de guerra na Ucrânia, a Rússia acabe vencendo. Milhões de homens morrerão, agravando a crise de natalidade. Os sobreviventes retornarão a uma Rússia ainda mais dependente de mão de obra estrangeira. A Rússia perde sua identidade com a morte de seus homens na Ucrânia, mas a pressão aumentará. A guerra perdida de Putin implodiu, restando apenas o caos constante em que mergulhou seu país. Putin fez algo realmente insano ao invadir a Ucrânia. Ele apenas expôs a fragilidade da Rússia, pois a pressão econômica, o separatismo e a perda de influência geopolítica a quebraram para sempre. Descubra mais em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos cobrindo o colapso da Rússia de dentro para fora. E obrigado, como sempre, por assistir.